E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre função exponencial, mais especificamente como que a gente faz gráfico das funções exponenciais, né? E uma função exponencial, gente, é aquela que tem do tipo assim, ó, a f de x igual a elevado na x, né? Aquela que a variável está no expoente, por isso função exponencial aí, né? E uma primeira observação é o seguinte, gente, essa função aqui, ela não está definida quando A, aquele valorzinho da base ali, não pode ser um número negativo, então A tem que ser maior do que zero, e também não pode ser 1, né, gente? Por quê? Olha só, se fosse um valor negativo, por exemplo, menos 2, eu tenho como ter uma função assim, por exemplo, a f de x igual a menos 2 elevado na x? Não, porque eu tenho vários elementos do domínio que não vão ter uma imagem, né? Por exemplo, 1/2, né? Se eu tivesse 1/2, então menos 2 elevado a 1/2, e 1/2 é raiz, né? Eu teria a raiz quadrada de menos 2. Vazio, né? Nos números reais, eu não tenho imagem. A mesma coisa vale por 1/4, né? Então menos 2 elevado a 1/4, né? Que seria a raiz quarta de menos 2, também não tem vazio nos números reais. Assim vale para 1/6, vale para 1/8, 1/10, 1/100, né? Tem várias funções aí, né? Várias valores de domínio em que eu não vou ter uma imagem. Então, não é definida, pessoal, a função exponencial para valores negativos da base, tá? A basezinha ali, não o valor do x, a base, né? E outra coisa, se fosse 1, gente, 1 elevado na x, qualquer valor que eu colocar no x vai dar 1. Então, se essa base fosse 1, na verdade é função, né? Mas não é uma função exponencial, é uma função constante, né? Sempre 1. Então, é isso aí. Né? Vamos lá dar uma olhada para ver como é que funcionam os gráficos. Então, como que a gente vai desenhar os gráficos das funções exponenciais, que é uma barbada, é o mais fácil de todos, né? E para isso, então, a gente vai fazer primeiro, os primeiros dois exemplos, gente, eu vou fazer para vocês de uma forma mais primitiva, chutando um monte de pontos lá, vou colocar um monte de pontos, né, os pontinhos lá no plano cartesiano, a gente vai ver como que fica a cara, entre aspas, aí, do nosso gráfico da função exponencial, né? Como a gente já sabia que na função de primeiro grau era sempre retas e tal, que nas funções de segundo grau sempre parábolas, né? Aqui também o formato do desenho vai ser sempre o mesmo, depois a gente só vai olhar, né, os deslocamentos, né, como que a gente faz para deslocar para cima e para baixo, para a direita ou para a esquerda esse gráfico, né? Então vamos dar uma olhada aí no primeiro exemplo, tá aí, ó, f de x igual a 2 elevado na x. 2 elevado na x, né? Então para isso, gente, eu vou fazer assim como se eu não conhecesse nada da função, vou construir uma tabela, tá aí a tabelinha ali do lado, né, e eu vou chutar valores, né? Vou chutar valores. No caso aqui, então, eu vou chutar para domínio ali valores de x e vou calcular valores de y, né? Então, vou chutar aí valores ali do menos 3 até o 13. Então, né, o 0 aí no meio, que é o principal, né? É o menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3, né? Então, esses 7 valores aí a gente vai calcular. Então, beleza, começa pelo 0, que é o mais fácil, né? Então, 2 elevado na 0 dá 1. Eu já tenho um ponto lá, que é o ponto 0 e 1, né? Tá cruzando o eixo y lá no 1. Se eu colocar o 1 no valor do x, 2 elevado na 1, 2. Se eu colocar o 2 no valor do x, né, 2 elevado na 2, 4. E o 3 lá vai dar 8, né, 2 ao cubo, 8. Nos negativos, gente, então vai ser parecido, né, o menos 1, só tem que inverter a base aí. 2 elevado na menos 1 é 1/2. 2 elevado na menos 2, se 2 elevado na 2 é 4, 2 elevado na menos 2 é 1/4. E 2 elevado a menos 3, então 1/8, e a gente coloca esses valores no gráfico e olha lá como é que fica o desenho, né? A função exponencial, ela começa assim, ó, bem devagarinho ali, e vai crescendo cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, né? Então essa aí é a característica da função exponencial, né? Mais adiante a gente vai ver que a gente não precisa chutar todos esses pontos que eu fiz aqui, a gente vai escolher 2 deles, né? Só tem que pegar justamente aquela curvinha ali, onde é que ela, né, faz essa curva um pouco mais acentuada, assim, né? Aquele espaço a gente precisa pegar, a gente vai aprender como, né? Beleza, vamos lá para o segundo exemplo, né? Segundo exemplo está aí f de x igual a 1/3 elevado na x, né? Então, uma função parecida, a gente vai chutar os mesmos pontos lá, do menos 3 ao 3, né? O que acontece? 1/3 elevado na
0 é 1, né? É 1. Depois, 1/3 elevado na 1 vai dar 1/3, 1/3 elevado na 2 vai dar 1/9, e 1/3 elevado ao cubo, né, elevado na 3 vai dar 1/27. Né? É a mesma coisa ao contrário aí também, né? Então, menos 1, 1/3 na menos 1 vai dar 3, 1/3 na menos 2 vai dar 9. Inverte a fração ali, né? 1/3 na menos 2 é 3 ao quadrado, 9. E aí, 1/3 elevado na menos 3 dá 27, né? O 27 eu nem vou conseguir colocar ali nesse meu plano cartesiano, mas não tem problema, olha como é que fica ali. Agora ficou uma função decrescente, olha só, né? Cai descendo bem rápido, depois continua aí. Então, beleza, uma função decrescente. E para isso a gente já tem essa definição aqui, então, pessoal. Sempre que a base for maior do que 1, a minha função vai ser crescente. E quando a base for entre 0 e 1, vai ser decrescente. Né? Então isso a gente já sabe. Se tiver uma base entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. O 1 não pode ser, que nem a gente viu antes, né? E negativos também não. Então é isso aí. Né? Beleza, gente? Agora que a gente já tem ideia de como funciona, como que é o gráfico da função exponencial, a gente vai para os demais exemplos aí, mas aí eu vou fazer na mãozinha e não vou mais chutar esse monte de pontos aí. Vou chutar só 2 pontos e a gente vai ver como que a gente faz para escolher esses pontos. Beleza, gente? Vamos lá, segue ali os exemplos. Então, beleza, pessoal, vamos lá, exemplo 3, né? F de x igual a 3 elevado na x. Então, agora a gente vai fazer de uma maneira um pouquinho mais rápida, né, gente? Sem chutar aquele monte de ponto, porque a gente não tem necessidade, né? Então, aqui eu vou ensinar para vocês agora como que a gente escolhe 2 pontos para a gente conseguir pegar aquela curvinha principal lá do gráfico, né? Então, vamos lá. Então, 3 elevado na x vai ser uma função crescente, a gente já tem ideia, né? Nesse princípio, quando é só isso, a gente chuta o zero, né? Vocês podem chutar o zero lá. E aí, claro, se colocar 0, 3 na 0 vai dar 1, né? 1. E aí a gente já tem um ponto do gráfico ali, né? 0 e 1. Aí o que acontece é o seguinte, ela vai crescer agora aqui para a direita, né? Então, é bom sempre deixar um espaço, não pegar o 1, por exemplo, 3 elevado na 1 vai dar 3, né? Que seria esse ponto aqui, mas é melhor pegar um ponto um pouco maior, né? Então, a gente pega, sei lá, o 2, né? Pega 2 adiante aí. Então, 3 ao quadrado vai dar 9. E a gente já conseguiu pegar aí, ó quando o x for igual a 2, o y é 9, né? A gente consegue pegar essa curvinha principal aqui do gráfico, né? Porque daí agora ela vai ser só isso aqui, ó. Não preciso de mais pontos aí, né? Ó, ela vai ser uma coisa do tipo assim, ó. Crescendo lá cada vez mais rápido, né? E aqui ela vai decrescendo cada vez mais, mas nunca toca nessa retinha de baixo do eixo x aqui, né? Ela vai cada vez ser mais próximo de zero, mas nunca vai ser necessariamente zero, né, gente? Pode ver, se você botar lá menos 1 milhão aqui, né? Isso vai ficar 1 dividido por 3 elevado a 1 milhão, dá um valor quase zero, mas não é zero, então ela nunca chega aqui, né? Por isso também, gente, que a imagem da função ela acaba sendo da onde? Imagem no eixo y, né? A gente olhar aqui assim, fatiando no eixo y, onde que eu tenho o gráfico. Então, nesse caso que eu tenho o gráfico, né, do zero até o infinito lá para cima, né? Então, imagem do zero até o infinito, é bem fácil de ver aí. E o domínio é os reais, né? Não tenho nenhuma restrição para colocar ali no expoente, posso botar qualquer valor. Então, domínios reais está aí desenhado, o exemplo 3 de f de x igual a 3 elevado na x. Vamos lá para o próximo exemplo. Exemplo número 4, então, f de x, gente, igual a 1 meio elevado na x. Então, beleza, vou chutar o zero também. 1 meio elevado na zero é 1. Sempre é bom chutar o zero, né? Porque vai dar o valor de 1, né? Então, já tem o valor aqui, né? E aí, o seguinte, agora a gente vai chutar, só que como ela é decrescente, gente, como a base dela é 1 meio, a gente sabe que ela vai ser decrescente, ele não vai chutar 2 para a direita, a gente vai pegar 2 para a esquerda. Então a gente vai pegar o menos 2 aqui, né? Porque é o valor que vai dar, se eu colocar lá 1 meio elevado na menos 2, inverte a fração aí e dá 2 ao quadrado, que é 4, né? Então aqui a gente acaba pegando a curvinha dela, ó. Então o menos 2 aqui está ligado no
4. E aqui a gente pega a curvinha da exponencial, ó, que ela vem decrescer, ó, vem daqui e aqui ela vai subindo cada vez mais, né? Eu não preciso chutar todos os outros valores lá, né? Então está aqui o gráfico já da função, né? Bom, peraí que aqui ficou meio ruim aqui. Da função 1/2 na x. De novo, a imagem, né? Se eu olhar no eixo y, aqui, eu só vou ter gráfico do 0 para cima, né? Então, imagem da função ali do 0 ao infinito. E o domínio pode ser qualquer coisa, no eixo x, né? Tem o gráfico sempre aí, domínio, a função, os reais. Beleza, tá aí 1/2 elevado na x. É uma barbada essa função exponencial, né, gente? Vamos lá. Agora o negócio está começando a ficar um pouquinho melhor, né? 2 vezes 3 elevado na x, né? Cuidado, gente, que não dá para multiplicar, né? Esse aqui não é 6 elevado na x, né? Mas a gente faz o mesmo procedimento normal aí. Então eu vou colocar o 0 aí, né? E aí vai ser o seguinte: 3 elevado na 0 é 1 vezes 2, 2, né? Agora deu esse ponto aqui, 0 e 2. E agora eu tenho que cuidar aqui, né, pessoal? Vocês podem fazer até por tentativa, porque se eu colocar o 2 aqui, vai dar 3 ao quadrado 9. 9 vezes 2 vai dar 18. E 18 eu nem tenho aqui no meu gráfico, né? Então eu vou pegar o 1 mesmo, né? Tem que ser um valor à direita, porque ele é uma função crescente, né? O 3 é uma função crescente, então eu pego um valor à direita. O 2 ficou um pouco grande, então eu vou pegar o 1 mesmo, né? 3 elevado na 1, 3. Vezes 2, 6. E aí eu tenho o segundo ponto ali, o 1 no x com o 6 no y. Tá feita a minha curvinha lá, né? Da exponencial, ó. Olha o que esse 2 fez aí, na verdade, ó. O que o 2 fez foi aumentar o valor que cruza o eixo y aqui, né? Antes era sempre no 1, não importava a base, né? Qualquer coisa elevado na 0 dava 1. Agora, como tem 2, né? Vai cruzar aqui no 2. Se fosse 3 vezes 3 na x, né? Aumenta 1 também. Se fosse 5 vezes 3 na x, cruzaria no 5, né? A imagem não muda, né, pessoal? A imagem acaba sendo sempre a função aqui do 0 até o infinito. E o domínio, os reais. Então tá aí, exemplo 5, 2 vezes 3 elevado na x. Tá aí o gráfico. E exemplo 6. E agora a gente começa, pessoal, aqui no 6, os deslocamentos verticais, né, para cima ou para baixo. Via de regra, né, se a gente olhar isso aqui, né, 2 elevado na x e esse gráfico aqui, eles vão ser 2 na x menos 4, eles vão ser parecidos, só vai ser o 2 elevado na x, como se eu pudesse clicar no mouse lá no 2 elevado na x e arrastar 4 para baixo, né? 4 para baixo. Então o que vai acontecer é o seguinte, ó, em vez de ele ter aquele limitezinho lá no 0, ele vai ter o limite aqui no menos 4, ó, aquele, a gente chama isso de assíntota, né? Na matemática, assíntota, no caso aqui horizontal, porque ela é assim, né? Então, olha só, né? Então, esse valorzinho está aí. Mas, para fazer a história dos pontos, é a mesma coisa, né? Eu vou lá chutar o 0, né? Então, 0, se eu colocar o 0 ali, o que vai acontecer? 2 elevado na 0 é 1. 1 menos 4, 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, olha só, né? Claro, ele foi deslocar, então eu vou ter aqui, né? É como, antes eu teria, se fosse só 2 na x, o valor de 1, né? Então, ele ficou 4 para baixo ali. No menos 3. E agora eu chuto um valor lá à direita também. Pode ser 1 ou 2, é melhor pegar nesse caso aqui a direita, né? Porque 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 4, 0. Então a gente tem um outro ponto ali, que é o 2 e 0. Ó. Aqui, ó. E aí está feito já o nosso gráficozinho. Ó, que ele vem agora ele não vem mais se aproximando do 0, mas vem se aproximando do menos 4, né? Ó. Né? E aqui ele vai subindo, ó. E aí cada vez mais rápido lá. Então está feito o gráfico aí, aqui da função exponencial. Então, basicamente, esse valor que soma ou diminui fora, fora da base ali, elevado na x, né, é o valor que vai ser o risquinho da assíntota aí, horizontal, né, que é o limite aqui que a função vai chegar, né. Então ela vai chegar perto do menos 4, mas nunca no menos 4, né. Então tá aí, A imagem agora muda também, né, pessoal? Porque a imagem
Agora, se eu olhar no eixo Y aqui, eu vou ter gráfico sempre a partir do menos 4, né? Para cima, quanto eu quiser, porque aqui eu continuo, né? Ela vai infinitamente para cima lá. Então, a minha imagem vai ser do menos 4 aberto, né, até o infinito. Claro, como se antes era do zero ao infinito, eu arrastei ela 4 para baixo, né? Fica do menos 4 ao infinito. E o domínio vai acabar sendo os reais. Não muda aí. Tá aí o sexto exemplo, 2 elevado na x menos 4, gráficozinho aí. Ficou deslocado o gráfico 4 unidades para baixo. Próximo. 1/3 elevado na x mais 2, né, gente? E olha só, eu vou fazer uma coisa ao contrário, que eu vou fazer primeiro o domínio e a imagem. A gente não precisa fazer o gráfico para determinar o domínio e a imagem, né, dessa função. Não precisa fazer o gráfico, porque se eu estou somando aqui 1/3 elevado na x, é aquele desenhozinho clássico lá. Mas eu estou somando 2 aqui, então quer dizer que todo aquele gráfico está indo 2 para cima. Então eu vou ter uma assíntota aqui no 2, né? Ó, no 2 aqui, o gráfico vai ser daqui para cima. Então a minha imagem já vai ser do 2 ao infinito, eu já tenho certeza disso, né? E o domínio os reais sempre é os reais, né? Então o que acontece? Vou escolher os pontos, que ponto eu vou escolher? Vou escolher o zero, por exemplo, né? Então, 0. 1/3 elevado na zero é 1, mais 2 vai dar 3. E aí eu tenho o ponto lá, que é o ponto 0 e 3, está aqui ele lá, ó, né? 0 e 3. E aí escolho, só tem que cuidar, porque agora é uma função decrescente, né? Então eu não vou pegar 2 à direita, porque se eu pegasse o 2 aqui ia ficar 1/9 mais 2, é ruim de fazer a conta, né? Eu vou pegar valores à esquerda. Então vou pegar aí, se eu pegar o menos 2, né, vai dar... aqui 9 mais 2, 11. Eu também não tenho esse valor, então eu vou pegar o menos 1, pegar um valor à esquerda aí. E aí vai dar 1/3 elevado na menos 1 é 3, mais 2, 5. 5, e eu já tenho o valor ali. Quando for 1 vai ser 5 e eu tenho minha curvinha já da exponencial aqui, ó. E vai indo, né? Então tá aí, né? Eu já fiz a imagem antes mesmo de fazer o gráfico, não tem problema nenhum. Dá para fazer esses valores antes mesmo de traçar o gráfico. Tá aí, que beleza. Exemplo 8. 2 elevado na x menos 5. E agora o negócio ficou interessante, né? Porque agora, quando eu estou deslocando aqui na variável, no x, lá 2 elevado na x menos 5, ou x mais alguma coisa, né? Aí é o meu deslocamento horizontal. Então eu estou levando todo aquele gráfico que eu tenho para a direita ou para a esquerda. E agora a gente precisa definir isso, se é para a direita ou para a esquerda. Como que a gente pensa, né? Assim como foi em todos os outros, a gente tinha... a gente pensava no expoente quando o expoente zerava, né? Sempre era interessante ter lá 1/3 na zero, sempre era um ponto, né? Mas qual que é o valor que zera esse expoente aqui? Não é o zero, né? Senão, se eu botar zero no lugar do x, vai ficar 2 elevado a menos 5. Qual é o valor que zera aqui dentro do expoente? É o mais 5, né? Porque 5 menos 5 vai dar zero. E isso é interessante para nós, né? Então, não vou chutar o zero, mas vou chutar o 5. Sempre o valor que zera ali em cima, né? Porque o 5 é um valor fácil de calcular. Se eu colocar o 5 aqui, né? 5 menos 5, 0. 2 na 0, 1. Então, agora... eu tenho o ponto 5 e 1, está aqui, ó, o ponto. Né? Então ela está deslocada, na verdade, quando tem um menos aqui, né, ela está deslocada para a direita, né? Sempre o contrário do valor que está ali. Né? E aí eu vou chutar um valor à direita, ou 2 à direita, não do 0, mas do 5, porque aqui vai ser minha base agora, né? O 5. Então, como é uma crescente, eu vou chutar 2 valores à direita, por exemplo, o 7, né? Poderia ter sido o 6 também, mas o 7 nesse caso aqui ainda fica melhor, né? Então, 7 menos 2, 7 menos 5 vai dar 2. Então, 2 ao quadrado, 4. Então, no 7 ele está ligando no 4. Então, o 7 no x vai se ligar no 4 aqui. E eu já tenho minha curvinha aqui, ó. Ela vai ser sempre isso aqui, ó. Tá vendo que está deslocado lá para a direita, ó? Como se todo o gráfico, antes o gráfico era aqui assim, né? Passava no 1, né? Agora é o mesmo gráfico de 2 na x, só que agora ele está deslocado tudo para a direita aqui. Então esse valor aqui é importante a gente saber como que a gente calcula esse valorzinho aqui, né? Que é sempre o valor que zera aqui em cima. Eu olho o valor que zera e vou pegar esse valor ali, né?
Aí um ou dois valores à direita, né? Pego o 6 ou o 7, ou se fosse decrescente, no caso de 1/2, pegaria a esquerda, né? Então essa é a brincadeira. Olha só que esse deslocamento aqui, ó, para a direita ou para a esquerda, não altera a imagem, né? A imagem de 2 na x. Então a imagem continua sendo aqui do 0 ao infinito, né? O único que altera a imagem mesmo é o valor escrito somar ou diminuir fora, né, da base elevado no expoente. E o domínio também sempre os reais, né? Então tá aí a brincadeira do gráfico, né? Vamos para mais um aí. Então, 1/2 elevado na x mais 3, né? Como que a gente faz para determinar o valor ali central, né? O valor que zera aqui, né? E o valor que zera aqui em cima do expoente é o menos 3. Então, esse é um valor interessante para se pegar. Então, se eu colocar o menos 3 ali, vai dar menos 3 mais 3, 0. 1/2 elevado na 0, 1. Beleza, né? Então, ó, o valor que tá, quando eu estou somando ali, na verdade, eu estou deslocando para a esquerda, porque agora no menos 3 ele vai estar no 1, né? Como é uma função decrescente, tá, gente? Então o gráfico tem que ser uma coisa assim, ó, base 1/2 ali. Eu não vou pegar valores à direita, eu vou pegar valores à esquerda, né? Então eu vou pegar ali, poderia pegar o menos 4, vou pegar o menos 5, fica melhor, né? O menos 5 já dá aqui também, né? Então se eu botar o menos 5 aqui, né? Se eu colocar o menos 5 aqui, vai ficar 1/2 elevado na menos 2, né? 1/2 elevado na menos 2. E 1/2 elevado na menos 2 é 2 ao quadrado, que é 4, né? Os valores acabam se repetindo aí. Então aqui, ó, no menos 5 ele vai estar ligando com o 4 e eu tenho a minha curvinha ali da exponencial decrescente, olha lá, ó. E de novo não vai pegar no zero, né? Mas vai ser cada vez mais próximo do zero lá. Que beleza. Aí o domínio e a imagem não mudam também, né? Eu poderia ter feito até já no início, né? O domínio da função aí, os reais, e a imagem da função do zero até o infinito, zero aberto, porque ele nunca vai encostar aqui no eixo x. Agora vai ficar um pouquinho melhor ainda. E exemplo 10, né, gente? Exemplo 10. E agora eu tenho os dois deslocamentos aí, né? O deslocamento para a direita, aqui 3 para a direita, e o deslocamento para cima, no caso mais 1, né? Então eu tenho as duas coisas. Então esse mais 1 aqui, ele vai determinar aqui minha assíntota, né? Então ele vai estar aqui, inclusive eu já sei a imagem, né? Não importa o que eu tiver aqui, pode ser a coisa mais feia do mundo, mais 1, a imagem já vai ser direto, né? Do 1 até o infinito, eu já sei disso, né? E o domínio os reais, não preciso nem fazer o gráfico, né? Porque é o gráfico que está somando 1 ali. Então o gráfico vai ser daqui para cima. E aí 2 elevado na x, qual é o valor que eu vou chutar, né? Para pegar aqui, o melhor valor é o valor que zera aqui em cima o expoente, no caso 3, né? Então, beleza, vamos lá. 3 menos 3 dá 0, né? 2 elevado na 0 é 1, mais 1, 2. Né? Então, tá aí, beleza, o 3 vai ligar no 2. Então, o 3 no x ligando o 2 com o y. Né? Então, está sendo deslocado 3 unidades para a direita, né? O 2 na x está sendo deslocado 3 para a direita e 1 para cima. Né? E aí, como é uma função crescente, eu vou chutar um ou dois valores aí à direita. Eu vou pegar o 5, então 2 à direita. 5 menos 3 dá 2, né? 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Então o 5 vai ligar com 5 aí. 5 no x, ligando com 5 no y, eu tenho minha curvinha prontinha aqui já. Barbado desenhar gráfico, né, gente? Muito mais fácil que desenhar reta e que desenhar parábola, né? Então tá aí, ó. Né? E de novo eu já fiz aqui o domínio e imagem antes até de fazer o gráfico, né? Tá aí exemplo 10, né? Gráficozinho. Exemplo 11. Então tá aí, 1/4 elevado na x mais 2 menos 8, né? Então beleza, aqui ó, o menos 8, né, é o que vai dar a minha assíntota, né? Então o menos 8 tá aqui, vai ser o limitezinho dela, né? Ela tá deslocando 8 para baixo. 8 para baixo, então a imagem, inclusive, já posso fazer se eu quiser, né? Vai ser do menos 8 até o infinito. E o domínio também, sempre os reais. Tá aí, né? E agora a gente vai se preocupar nos valores que a gente vai utilizar, né? Então a gente olha para o expoente aí, né? O valor que zera aqui é o menos 2, né? Então esse valor é um valor interessante para nós aí, menos 2.
E aí o que acontece? Menos 2 mais 2 vai dar 0, né? 1/4 elevado na 0 vai dar 1. E 1 menos 8 vai dar menos 7. Menos 2 e menos 7, né? O valor aí. Então, menos 2 no x com menos 7 no y. Isso aqui, esquece. E aí a gente vai pegar, como uma função decrescente, né? A base 1/4, a gente vai pegar valores à esquerda, né? Então, pegar 1 ou 2 valores à esquerda aí do menos 2, né? Então, se eu pegar o menos 3, né, é uma possibilidade, né? Com uma base aqui 1/4 já é maior, dá para pegar o menos 3, né? Com menos 4 já ficaria 16, daí lá em cima, né? 16 menos 8, 8, né? Então, vou pegar o menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. 1/4 elevado na menos 1 é 4. 4 menos 8 dá menos 4. Né? Então, o menos 3 aqui está ligado no menos 4, que é esse aqui. Ó, menos 4. E aí eu já tenho minha curva lá, ó. Vem aqui de baixo, lá, ó. E aí vai subindo, né? Minha função exponencial lá. E aqui vai chegando perto do menos 8. Tá aí o gráfico aí de 1/4 elevado na x mais 2 menos 8, né? Deslocado 2 para a esquerda e 8 para baixo. Então, 2 para a esquerda e 8 para baixo. Acaba sendo aqui a parte interessante do gráfico, nos interessa. Né? Próximo exemplo, exemplo 12, agora vou fazer um diferente, né? Fazer um contrário, né? Mas é bem simplesinho também a parte da volta, né? Como a partir do gráfico eu acho a equação, né? Então, de acordo com o gráfico a seguir, determine a lei da função exponencial. Tem essa forma aqui, eles têm que dizer o formato, se vai ter o A ou se é só B elevado na x mais alguma coisa. Então, aqui o formato é esse, né? E tem os dois pontos, né? Então, eu quero saber qual que é essa função exponencial que passa por esses dois pontos. Eu tenho duas variáveis aqui, né? O A e o B, né? Que o x não é variável, o x é da função mesmo, tem o A e o B, então se eu tenho duas variáveis tem que ter dois pontos. Se eu tivesse mais uma variável, tipo mais c aqui, teria que ter mais um ponto ainda e nós vamos montar um sistema, né, gente? Aqui é x e aqui é y, x e y, e aí a gente vai substituir lá, né? O f de x aqui que é y também, né? Então, qual vai ser a primeira ali para montar o sistema? Vou substituir no lugar do y, vou botar 2, então 2 vai ser a mesma coisa aqui, a vezes b, e no lugar do x eu vou botar 0. 0. E qual é o outro ponto? Substituindo 6 no lugar do y lá, vai ficar 6 igual a vezes b elevado na 1, que é o valor do x. E aí tem que resolver esse sistema. Aqui ainda ficou bem fácil, né? Porque b elevado na 0, isso aqui é 1. Então a gente já sabe aqui, né, que o a vai valer 2. E aí a gente substitui ali embaixo, nessa outra função ali. Então, 6 vai ser a mesma coisa aqui, 2 vezes b, né? 2 vezes o b. Isso quer dizer que o b é 3. E a gente já tem, então, qual é a nossa função. Qual é a função lá? Vai ser f de x igual a A vezes b na x. O a é 2, então 2 vezes o 3 elevado na x é a função desse gráfico aí, ó. Beleza, barbadinha aí, né? A parte dos gráficos da função exponencial é muito fácil, né, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Valeu e um abraço! Oh, let me up with a bright smile on now.